Esse é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Olá! Hoje, nosso mergulho é em Staying with the Trouble, Making Kin in the Truth Holocene, da Donna Haraway. É uma fonte que, bom, nos joga de cara com a complexidade toda do nosso tempo, né? Mudança climática, extinção, injustiça. Exato. É um cenário bem denso. E a nossa missão aqui é tentar desentrulhar algumas das ideias-chave da Haraway, principalmente sobre como a gente pode pensar e agir dentro desses problemas todos sem cair naquelas soluções fáceis, ou pior, no desespero, né? Isso. Sem fugir da confusão. Certo? Então vamos lá. A ideia central parece ser essa de permanecer com o problema. Staying with the trouble. O que isso significa, assim, na prática? Parece meio estranho, né? A gente geralmente quer resolver, não ficar com o problema. Parece contraintuitivo, mas é um convite forte. Significa não desviar o olhar, sabe? Resistir àquela tentação de imaginar um futuro perfeito ou um futuro apocalíptico que acaba distraindo a gente do presente complicado que a gente tem. Entendi. É encarar o que está acontecendo agora. Exatamente. Haraway fala em encarar as devastações, sim, mas sem cair no cinismo, sem paralisar. O ponto é cultivar o que ela chama de responsibility, essa capacidade de responder com responsabilidade, sabe? Habilidade de resposta. Responsável. Gostei. Isso, e encontrar jeitos de viver e morrer bem, juntos. Nós humanos e os não humanos também, nesse planeta aqui, bom, tá bem machucado. E para ajudar a gente a pensar nisso, ela traz a ideia de SF. SF? Imagino que não seja só ficção científica. Não, é bem mais que isso. Para Haraway, SF é tipo um jogo de palavras, um conceito guarda-chuva, inclui ficção científica, sim, mas também fabulação especulativa. Fabulação especulativa. Isso. E figuras de barbante, aquelas brincadeiras de criar formas com fio nas mãos, sabe? Feminismo especulativo, fato científico, até a expressão so far, tipo, até agora. Uau, quanta coisa. Funciona como uma caixa de ferramentas para o pensamento, né? São práticas para ajudar a gente a imaginar diferente, a fazer umas conexões que não são óbvias, a especular sobre outros mundos possíveis a partir do que a gente tem agora, das ruínas mesmo. Entendi. É como seguir um fio no meio do caos, tentando achar um padrão novo. Perfeito. É usar a imaginação, mas com os pés no chão, na realidade presente, sem se limitar só a ela. E isso tem a ver com a crítica que ela faz a termos como antropoceno e capitoloceno, né? Exatamente. Ela acha meio complicado colocar toda a culpa ou toda a agência só no humano, o antropos, como se fosse uma coisa só. Ou só no capital. Esconde outras histórias, outras forças agindo. Isso, esconde a complexidade. Por isso ela propõe o Stulocene. Vem de entidades ctônicas, sabe? Quitônicas, tipo da Terra. Da terra, do subterrâneo, do fundo do mar. Pensa em teias, tentáculos, fungos. Ela até menciona uma aranha, Pimoactulo e polvos. Não são deuses lá do céu, são forças daqui da terra mesmo. Multiespécies, tudo emaranhado, ainda se formando. Então, em vez de olhar de cima, do humano ou do capital, o Xotolucene puxa a gente para baixo, para as conexões subterrâneas, emaranhadas entre tudo. Exato. É um pensamento mais, digamos, tentacular, que se agarra em muitas pontas ao mesmo tempo, que reconhece essa bagunça interconectada que a gente costuma ignorar. E é aí, nesse Chutulucene, nesse emaranhado todo, que a ideia de fazer parentes, making kin, ganha muita força. Fazer parentes, isso soa bem diferente de família tradicional, de laço de sangue. Muito diferente. É um chamado mesmo, ético, político, para a gente criar laços de cuidado, de responsabilidade com quem não é nosso parente por sangue ou genealogia. Incluindo outras espécies? Com certeza. Outras espécies, tecnologias, lugares, comunidades. É sobre formar o que ela chama de parentes estranhos, odd kin. Teias de apoio e responsa mútua que não são as óbvias. E aquela frase dela, faça parentes, não bebês. É bem provocadora. Muito. Make kin, not babies.
Não é que ela seja contra ter filhos, claro, mas é um jeito radical de deslocar o foco, né? Sugere que talvez o mais importante, o mais gerador de vida hoje, seja cultivar essas relações de cuidado com múltiplas espécies, e não só pensar na nossa própria linhagem humana. É forte. Mas essa ideia de fazer parentes com não humanos, como isso se liga com a biologia, com o jeito que o mundo funciona mesmo? Para não parecer só uma ideia bonita, sabe? Ah, boa pergunta. Aí entra a simpoiese. Haraway bebe muito na fonte de biólogas como a Lynn Margulis com a teoria da simbiogênese. Simbiogênese. A ideia de que a evolução aconteceu por colaboração, fusão entre organismos. Isso, simpoiese significa fazer com, criar junto. É o oposto da autopoiese, que seria fazer a si mesmo, sozinho, autônomo. Haraway diz, nada se faz sozinho. Ninguém é uma ilha, basicamente. Exato, mas elevado à potência N. Somos todos holobiontes. Não somos indivíduos isolados, somos ecossistemas andando por aí. Um conjunto de muitas espécies vivendo juntas. Pensa nos corais. Pólipos e algas, né? Sim, ou nos líquens, que são fungos e algas juntos. Tem até uma citação do Scott Gilbert que ela usa: somos todos líquens agora. Uau! Então a própria biologia mostra que essa interconexão, essa colaboração é a regra, não a exceção. Isso dá uma base bem material para essa ética de fazer parentes, né? Totalmente. E isso se reflete em práticas que a Haraway admira. Tem um projeto, o Crochet Coral Reef. Recife de crochê. E isso, junta arte, crochê com matemática hiperbólica, ativismo, para fazer recifes gigantes de crochê, chama atenção para o branqueamento dos corais de verdade e envolve um monte de gente. Que legal! E tem também um jogo, Never Alone, o Kizima Inituna, foi feito junto com o povo Inupiaq lá do Alasca, compartilha as histórias, a visão de mundo deles por uma mídia nova. São exemplos de fazer com, de simpoiese na prática, gerando cuidado, conexão. Entendi. Então, amarrando tudo, permanecer com o problema é encarar o presente. Chitulucene é a visão de mundo emaranhada multiespécie. Fazer parente é a prática ética para isso. E a simpoiese é a base biológica e filosófica, mostrando que a gente está sempre fazendo com. Qual seria, então, a mensagem principal que fica disso tudo? Olha, acho que a mensagem é um chamado bem forte para a gente abraçar essa complexidade toda, sabe? Reconhecer que a gente depende profundamente de um elenco enorme de outros seres, outras coisas. E aí encontrar formas criativas, colaborativas, responsáveis de agir dentro da dificuldade. Mesmo sem garantia nenhuma, sem mapa. É cultivar a arte de viver e morrer bem juntos nesse planeta ferido que você falou. Exatamente isso. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a gente faz parte desse emaranhado todo, que tipo de parentesco estranho com gente, bicho, tecnologia, lugar, a gente precisa cultivar agora, cada um no seu canto, para conseguir permanecer com o problema de um jeito mais justo, mais habitável. Que histórias, que fabulações podem guiar a gente nisso? Essa é a grande questão que ecoa do trabalho dela, né? Fica essa reflexão pra gente. Como começar a tecer essas conexões novas, essas responsabilidades diferentes, no nosso dia a dia mesmo.